Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Anubis e mais uma vez serei seu anfitrião. Se eu disser algo sobre brinquedos assombrados, você logo pensará naquela boneca que é de uma apresentadora X de um programa de TV X, a qual diz a lenda que suas unhas se transformavam em garras para sufocar garotinhas. Ou você pode pensar em um boneco fofo que, segundo as pessoas, invadia o quarto das crianças durante a noite para esfaqueá-las. Mas, e se ao invés de falar de brinquedos assombrados, falarmos de uma loja de brinquedos assombrada? Durante uma rotina normal de trabalho, um fotógrafo amador havia sido contratado para fazer imagens de uma loja de brinquedos que fica na Califórnia. A ideia era bem simples: fotografar crianças brincando. Isso serviria para a criação de cartazes de publicidade da loja de brinquedos. A sessão de fotos foi feita, só que para a surpresa do fotógrafo, após revelação, algumas imagens mostravam nitidamente a sombra de um homem. Veja essa foto. Intrigado, o gerente na época pediu um relatório completo sobre o local e uma investigação detalhada do que poderia ser aquilo, pois, a princípio, temiam tratar-se de algum criminoso ou de um sujeito mal intencionado que estivesse perambulando pela loja. Nada disso. Ao que parece, algo muito mais misterioso rodeava toda essa situação. Afinal, a atual loja de brinquedos havia sido construída em um local com uma história muito curiosa. Ano de 1840, um fazendeiro chamado Martin Bird adquiriu 90 mil hectares de terra. Alguns rumores dizem que Martin comprou as terras com dinheiro sujo. Porém, esses detalhes não passam de rumores. Martin era um homem pouco amigável. Sua avareza era notada por todos e era tanta que colocava o dinheiro acima de tudo. Veja essa foto. Este homem ao fundo era um dos empregados da fazenda, conhecido como John. Seu nome era Juan Johnson, um dos pastores de rebanhos na fazenda de Martin. As pessoas dizem que John teve uma vida dura e muito difícil, embora os relatos sejam variados. Uma coisa é certa: John era apaixonado pela filha de Martin, a bela jovem chamada Elizabeth. De maneira constante, John escrevia diversas cartas declarando seu amor a ela. O problema disso é que Elizabeth jamais dera atenção a John. Afinal, ela não o amava. Em 1863, Elizabeth se casou com um homem chamado William Taft. Não é certo, mas dizem que Elizabeth faleceu no ano de 1875 e, ao que parece, John nunca deixou de amá-la. Em 1884, John sofreu um terrível acidente e isso custou a sua vida. Enquanto cortava lenha com o machado, descuidou-se e decepou a própria perna. Isso é o que alguns dizem, pois há controvérsias que alimentam a lenda de que John não tenha sofrido um acidente. Alguns rumores dizem que Martin foi quem mandou de cortar a perna. Outros dizem que William Taft
era tão ciumento que, ao descobrir que John era apaixonado por Elizabeth, teria mandado alguém arrancar sua vida. O fato mesmo é que não se sabe o que ocorreu. Como eu já disse, nem mesmo sabemos quando Elizabeth morreu. Porém, que a perna de John foi cortada com um machado e que ele sangrou até a morte. Isso pode-se dizer ser verdade. Vamos para o ano de 1978. Após descobrirem toda essa história em torno do terreno da loja, uma parapsicóloga chamada Sylvia Prowley, muito famosa na época, resolveu conhecer a loja e tentar compreender se havia ou não algo sobrenatural por lá. Sylvia concluiu que a loja estava sendo assombrada porque John ainda estava ali. A conclusão se deu por causa de um contato espiritual que Sylvia havia feito com John. Ou seja, ela podia vê-lo e ouvi-lo. Inclusive, o fantasma de John contribuía mais e mais para a informação histórica do local. Teve até uma vez que John disse para que Sylvia não se aproximasse do corredor principal, pois poderia molhar os pés. Mais tarde, descobriram que no mesmo local era onde ficava o antigo poço de água da fazenda. Poucos meses depois, a lenda sobre o fantasma da loja de brinquedos já havia se espalhado por muitos lugares, inclusive para outros países. E foi quando um programa de TV americano, que na época era de grande respeito e grande audiência, resolveu criar um desafio a Sylvia. Eles queriam saber se o fantasma de John era real ou se Sylvia era apenas uma farsante. Queriam que Sylvia fosse com eles até a loja de brinquedos para chamar pelo fantasma diante câmeras e também diante algumas pessoas. Sylvia aceitou o desafio. O programa de TV contratou um fotógrafo profissional de sua confiança e chamaram 16 testemunhas. Alguns eram doutores da ciência e outros eram personalidades, atores, famosos no meio artístico. O fotógrafo do programa de TV havia preparado seu equipamento. Tratava-se de 2 câmeras fotográficas de alta velocidade, onde uma delas possuía infravermelho, enquanto a outra não, mas ambas posicionadas para o corredor de brinquedos da loja. Além do equipamento do fotógrafo, a câmera filmadora do programa de TV também foi posicionada dentro da loja. Com isso pronto, as testemunhas se sentaram ao chão desse corredor de brinquedos e com todas as luzes apagadas, de forma que apenas a luz que vinha da vitrine, a qual ficava ao fim do corredor, pudesse clarear um pouco o local. Ficaram ali por quase 3 horas e meia. Esse foi o tempo gasto para a sessão de fotos. E durante a sessão, ninguém viu ou ouviu nada, exceto Sylvia. Naquela hora, ela começou a conversar com John. Embora para muitos ela aparentava estar falando sozinha, Sylvia tentava convencer John de que ele estava morto e que deveria voltar para a luz. Irritado, John se recusava em ouvir Sylvia e até disse de maneira agressiva: "Eu estou esperando por Elizabeth. Vou esperar ela voltar o tempo que for preciso." Depois disso, John desapareceu da vista de Sylvia. Após terminado o desafio, uma grande surpresa, a câmera de alta velocidade sem infravermelho
e a filmadora do programa não registraram nada em suas imagens. Porém, a câmera que possuía o infravermelho mostrou a imagem de um homem no corredor da loja de brinquedos. Você pode ver essa foto agora. Então eu pergunto, o que diabos é isso na foto, hã? Como eu disse, haviam testemunhas no local, porém ninguém viu nada. Como podem 16 pessoas em um mesmo lugar, com o mesmo interesse, não perceberem a presença de uma outra pessoa? Por que a filmadora de vídeo não captou nada? Por que essa imagem só apareceu na câmera com infravermelho? E lembrando que ambas as câmeras fotografavam com incrível velocidade e ao mesmo tempo. Uma grande conspiração para uma jogada de marketing? Ou um fantasma atormentado pelo tempo? O que você pensa disso tudo? Toda essa história vem sido discutida há mais de 30 anos e até hoje essa lenda não pôde ser desmentida. Há também diversos relatos de funcionários da loja de brinquedos que dizem acontecer coisas estranhas por lá. Algumas delas são bandeiras abrindo sem motivo aparente, principalmente nos banheiros, brinquedos despencando aos montes nas estantes, barulho contínuo de passos, como se alguém estivesse caminhando junto com você, e ao olhar em volta, nada além de brinquedos. Uma voz sussurrando o nome Elizabeth. Alguns funcionários que já passaram por lá durante esses anos juram até mesmo terem visto o tal fantasma. Algumas funcionárias até dizem que algo puxou seus cabelos, e além desses, há muitos outros relatos. Em resumo, parece que o espírito de John assombra o que é hoje uma loja de brinquedos, mas... E você, por acaso, já pensou o quanto deve ser divertida uma loja assim? Você compraria ou entraria nessa loja? Agora que você conhece a história do fantasma da loja de brinquedos, deixarei um link com vídeo externo com alguns depoimentos de funcionários da loja. Nós não colocamos esse vídeo aqui para não infringir os direitos autorais de terceiros. E lembre-se, se gosta de lendas urbanas, não deixe de assinar o nosso canal, de positivar nossos vídeos e nem mesmo de compartilhá-los em suas redes sociais. Pode ser divertido, mas nós não estamos brincando com você.